Olá pessoal, é Dilson Machado. Ultimamente o mundo ficou estarrecido com a tentativa de assassinato do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Essas tentativas e assassinatos de presidentes americanos, estadunidenses, são recorrentes na história. O mais famoso dele foi o assassinato de John Fitzgerald Kennedy na década de 60 do século XX. Mas não menos importante foi o assassinato de Abraham Lincoln, 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava assistindo uma peça de teatro no Teatro Ford e foi morto por um homem chamado John Wilkes Booth. John Wilkes Booth, que era ator de teatro, simpatizante da causa do Sul, e depois teria sido morto 12 dias depois, 26 de abril do corrente, numa fazenda de um tal de Garrett, na Virgínia. Tá? John Wilkes Booth aproveitou de uma porta desguarnecida, entrou no teatro, atirou na nuca a queima-roupa do presidente dos Estados Unidos, teria gritado: "Assim se acabam os tiranos!" Correu, bateu com a perna numa bandeira que ornava o teatro, pegou o cavalo e foi embora. Não há nenhuma dúvida que foi John Wilkes Booth, o assassino de Abraham Lincoln, né? Mas teria sido ele o homem morto 12 dias depois por agentes dos Estados Unidos? Há controvérsia sobre isso. Durante muito tempo depois, uma múmia que diziam que seria de Booth andou perambulando as feiras dos Estados Unidos. Mas o grande mistério começa mais ou menos 35, 40 anos depois, com a publicação de alguns livros. Esse livro tinha uma concordância. Todos eles diziam que o grande artífice desse assassinato de Abraham Lincoln foi o seu vice, Andrew Johnson. Vou já falar sobre ele. E também do secretário de guerra, do ministro da guerra chamado Stanton. Alguns fatos eu vou contar para você. Por exemplo, a porta desguarnecida pelo qual entrou Booth estava sendo vigiada por um soldado. Esse soldado, um minuto antes, saiu para tomar um trago. Mas ele não foi demitido por causa disso. Ele foi demitido 4 anos depois, quando trabalhava para Stanton. Foi demitido porque dormiu em serviço. O grande general Ulysses Grant, o grande vencedor do Norte, não compareceu ao teatro, apesar de ter sido convidado para o Lincoln. Não compareceu, não mandou satisfação. No outro dia foi perguntado por que não compareceu. Disse que teria visitado seus filhos. Uma desculpa um pouco frágil, não é isso? O médico que fez a autópsia de Booth e atestou algumas características de existência de Booth. Por exemplo, cicatriz na mão direita, escoriações no pescoço e a fratura na perna direita. Na perna direita, doutor, ele fraturou foi a perna esquerda quando bateu na bandeira, quando saiu do teatro. O homem que pegou na alça do caixão de Booth, conheceu Booth a vida toda e morreu dizendo que aquele defunto não era de Booth. O homem que foi morto na fazenda de Virgínia foi morto com um uniforme confederado, mas 4 dias antes foi visto com uma roupa preta. Pode ter vestido, 4 dias antes dá para trocar roupa, né? O problema é que quando o corpo foi entregue à família, alguns anos depois estava vestido de roupa preta. É interessante isso, né? São indícios bem interessantes. Mas o grande mistério começa mais ou menos em 1877, anos depois. Um advogado chamado Lynch Bates, ele era politizado, foi convidado para uma reunião de mistério, para acompanhar um homem que estava nos estertores da morte, através do suicídio, embora não tenha sido concretizado sua morte. Esse homem disse que era Booth. Ele era o assassino do presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos e contou todos os detalhes. Contou que o grande artífice da fuga dele, grande protetor, foi Andrew Johnson. Vou já falar dele, de Andrew Johnson, que era vice-presidente à época. Depois esse advogado nunca mais viu esse homem, mas soube que não obteve êxito na sua tentativa de suicídio. Mas esse advogado ficou estarrecido quando, em 1902, ou foi em 1903, abriu um jornal e em Oklahoma dava a notícia de um homem chamado David George, que teria suicidado, e que momentos antes teria dito que não era David George coisa nenhuma, que era Booth, o assassino de presidente Lincoln dos Estados Unidos. Mas quem foi Andrew Johnson, que dizem que foi o grande artífice
desse complô. Andrew Johnson era democrata, vice de Abraham Lincoln, ele era democrata. Aí você pode me perguntar, puxa vida, Adilson, Abraham Lincoln republicano, Andrew Johnson democrata, vice, eles concorreram com uma chapa chamada Partido União Nacional. Os dois, por isso venceram. Mas qual seria o motivo de Andrew Johnson? Bom, era democrata. Quando ele subiu à presidência, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras medidas, foi permitir de novo a união, reentrada dos secessionistas na União. E tirou muita proteção aos ex-escravos. Aliás, democrata sempre é bonzinho com as minorias, né? Tirou proteção aos ex-escravos. Só cortando um pouquinho a conversa, Andrew Johnson ficou conhecido depois na presidência como o homem matador de índios. E ele adorava ser chamado de matador de índios. Afinal, democrata adora a minoria, não é isso? Pois bem, essas medidas de Andrew Johnson bateu com o Congresso na época, que era lotado de republicanos, o que valeu o impeachment. Mas depois foi para o Senado e foi salvo por um voto apenas. E depois do mandato de Andrew Johnson, quem subiu? Ulysses Grant. Aquele que foi convidado para o teatro com Abraham Lincoln, não foi, porque preferia ter visto seus filhos. Então, pessoal, são fatos obscuros na história de assassinatos de presidentes americanos, como há de John Fitzgerald Kennedy, e como já agora há fatos nebulosos em relação à tentativa do Trump. Ligue os fatos, a história vai dizer, a verdade sempre prevalece. Obrigado.